Olá, meus amados e amadas do Senhor. Então estamos aqui para mais um estudo na Palavra de Deus. Que Deus possa falar ao nosso coração. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos e te suplicamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração através dessa palavra, que é a Tua palavra, deste estudo que estaremos explanando, compartilhando nesse momento. Abençoa todos nós, dá-nos o entendimento e livra-nos de qualquer coisa que tente nos confundir no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Nós clamamos a Ti estas bênçãos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre o Evangelho. Evangelho, ou os evangelhos, porque nós temos 4 evangelhos, né? O evangelho é um só, que foi anunciado de 4 formas, através de Mateus, de Marcos, Lucas e João. São 4 evangelistas, não é? E lá no evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: e disse-lhes, Jesus, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai, anunciai, falai sobre o evangelho, ensinai o evangelho a toda a criatura, ou todas as pessoas, todos os povos, não é? Evangelho significa boas novas. Então, ensine as boas novas que eu estou passando para vocês. Isso foi o que Jesus disse para os seus discípulos, para que eles pregassem e anunciassem. Na época que Jesus veio ao mundo, a religião predominante era o judaísmo, não é? Era o judaísmo e o judaísmo sempre falou, pregou, anunciou e mostrou um Deus de juízo, de leis, de mandamentos, de sacrifícios, de punição, né? Que fala sobre purificação e muitas outras coisas. Nunca apresentava um Deus de amor, que é Pai, que almeja a nossa salvação e não a nossa condenação, não é? Nunca, sempre juízo, sempre mostrando que tínhamos que sacrificar e obedecer às leis, sempre assim. Aí Jesus veio. E num período da vida de Jesus, quando Jesus veio, quando nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, de 1 a 11, não é? Os escribas e fariseus, né, os judeus religiosos, aqueles líderes religiosos, levaram diante de Jesus uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés falava que a pessoa que fosse pega em flagrante adultério, ela deveria ser apedrejada em praça pública até morrer. E aqueles religiosos foram até Jesus para ver qual era o parecer dele agora, né? Ele estava anunciando coisas novas, então o que é que o Senhor diz? Na lei de Moisés fala, que está escrito lá no Pentateuco, que a pessoa que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada em praça pública e ser morta. E eles perguntaram: o que é que o Senhor diz sobre isso? Já que na lei de Moisés está escrito que tem que ser apedrejada. Então Jesus estava escrevendo na areia, não vou entrar em detalhes porque eu quero só comentar sobre isso. Jesus falou: quem não tiver pecado, comece a mandar as pedras. Quem não tem pecado pode começar a apedrejar a mulher. E o texto fala que ninguém lançou pedra, porque todos pecaram. Todos têm pecado, todos têm culpa. E o salário do pecado é a morte, não é mesmo? Então, ninguém apedrejou. E Jesus virou para a mulher e disse: ninguém te apedrejou? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Porque foi saindo um por um, a começar pelos mais velhos. E aí Jesus disse para ela: nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais, não faça mais isso. Ou seja, Jesus não estava invalidando a lei, quebrando a lei, desfazendo ou desmerecendo a lei. Ele estava apenas mudando a forma de tratamento, a forma de resolver aquela situação, dando chance à pessoa para se arrepender e mudar de vida e prosseguir a sua vida agora diferente, sem cair de novo nesse pecado, sem cair de novo nessa tentação. Por isso que Jesus diz: nem eu tampouco te condeno, mas vai e para de fazer isso. Não faça isso mais. Jesus estava dando para aquela mulher
uma chance de mudança e de transformação, não é? Não com a condenação, nem sem compaixão, mas com amor, com misericórdia e dando uma oportunidade de mudança. Por quê? Porque os religiosos, eles amam até hoje leis, preceitos, rituais e principalmente que seja exercido o juízo na vida daquele que é culpado de alguma forma. Eles nunca fazem isso em relação a eles, mas sempre em relação aos outros. E principalmente aqueles que não são descendentes de Abraão, não é? Evangelho significa boas novas, uma mensagem pregada e ensinada de um modo diferente por Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, não é? Sem ser apenas leis, mas um modo de vida em paz, com paz e vitória. Isso é o que Jesus ensinava, Jesus veio ensinar. Ele não veio trazer lei, mas ele veio trazer um modo de vida em amor, em vitória, diante de Deus, diante de tudo, sem condenação, mas com salvação. Mateus capítulo 4, versículo 23, está escrito assim, que Jesus veio pregando o evangelho do reino. Jesus veio, olha aqui, Mateus 4, 23, deixa eu ler aqui. Mateus 4, 23. Está escrito assim. Perdão. 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mas ele estava ensinando e pregando o evangelho do reino de Deus, não é? Então ele veio ensinar o evangelho, não veio ensinar Pentateuco, nem leis, nem nada disso, não. Ele veio ensinar o evangelho, as boas novas. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, Jesus, quando estava orando ao Pai na oração sacerdotal, ele fala para o Pai assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. Eu tenho anunciado para eles a tua palavra. Então Jesus estava anunciando o que Deus Pai havia dito para ele, para que ele anunciasse às pessoas, não é? O judaísmo já tinha toda a Tanakh, que é o Antigo Testamento todo, que é de Gênesis até os profetas, até o último profeta Malaquias, não é? E o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei, que é de Gênesis a Deuteronômio. Mas Jesus veio trazer o Evangelho, não é? E ele fala assim, eu tenho anunciado aos teus filhos, ao povo, a eles todos, aquilo que o Senhor me tem falado, a tua palavra. João 8, 38, Jesus fala assim, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Não é? Jesus estava conversando com judeus religiosos e eles falavam, nós somos filhos de Abraão e Abraão nos ensinou assim e nós temos isso e aprendemos dessa forma. E Jesus fala assim, eu falo das coisas que eu vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai Abraão. Mas Jesus estava dizendo, eu estou falando que o meu Pai, o Pai Celestial, inclusive o Pai de Abraão e de todos nós, falou comigo para que eu falasse. O apóstolo Paulo, quando teve uma experiência com Jesus de conversão, e ele passou a ter uma comunhão direta com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele começa dizendo assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha, Jesus falou assim, eu tenho falado o que eu ouvi do Senhor. Eu tenho falado aquilo que vem do meu Pai, que o meu Pai tem dito para eu falar. E Paulo aqui agora fala assim, porque eu estou entregando para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Não é? O que ele recebeu do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, não é? Ele fala assim, quando o Espírito Santo vier, Jesus diz, ele dará testemunho de mim mesmo. Olha, o Espírito Santo, Jesus dá testemunho do Pai, o apóstolo Paulo dá testemunho de Jesus, e o Espírito Santo dá testemunho de Jesus.
não é? Que é o outro Consolador, ele mesmo. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3, ele fala assim, que o Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, tudo o que ouviu do Pai. Então, nós precisamos ensinar aquilo que ouvimos do Pai. E Jesus veio trazer as boas novas, que são as palavras e os ensinamentos, o modo de vida que o Pai tem para todos nós. Espero que você esteja entendendo, né? Assim como Jesus, como o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, nós também precisamos falar, pregar, anunciar somente aquilo que ouvimos e aprendemos através de Jesus, que é a palavra, o verbo vivo, o evangelho, as boas novas. Jesus pregou o evangelho do reino. E é isso que precisamos pregar, nada mais, porque o resto é doutrina e filosofias de homens, vaidade, ou vem também até do maligno, não é? E isso não agrada a Deus. João 8,45, Jesus falando com os judeus, com os religiosos, ele fala assim, mas porque eu digo a verdade para vocês, vocês não creem em mim. Jesus estava falando com judeus religiosos que criam na Tanakh, que criam de Gênesis a Malaquias, mas que não estavam crendo nele, como o Emanuel e o Filho de Deus, que estava trazendo o Evangelho, as boas novas. Então, João 8,45, ele fala, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Vocês creem em tudo que vocês aprenderam antes, mas não no que eu estou falando. E João 8,47, ele fala assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não são de Deus, porque vocês não querem me ouvir. Lá, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que os Gálatas, a característica deles é que eles eram inconstantes e eles eram muito levados por qualquer tipo de doutrina e de ensinos novos que apareciam, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, ele fala assim, eu estou admirado que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Deus não nos chamou, nem nos escolheu, nem nos enviou para sermos oradores de sermões motivacionais, lindos, né? Nem para pregarmos usos e costumes, muito menos leis, dogmas, rituais, não é? Nada disso e nem mensagens somente inspirativas, bonitas e agradáveis aos ouvidos. Deus nos chamou para fazermos discípulos, ensinando o evangelho do reino, as boas novas de Jesus, que é o próprio Senhor Jesus, que é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Será que você está entendendo isso? Que o evangelho é Jesus, que Jesus é o evangelho e que isso é suficiente para nós, não é? O evangelho de Jesus é a palavra absoluta e imutável. Imutável. É absoluta e imutável. As doutrinas de usos e costumes são circunstanciais para o tempo, época e costumes. Vocês estão entendendo? Eu não posso fazer de uma doutrina circunstancial uma lei, um mandamento. Absolutamente não, porque era circunstancial. Mas o evangelho é uma palavra absoluta, imutável. É disso que nós precisamos, né? Em muitos casos, lugares e situações, para podermos levar a mensagem absoluta, imutável, e para termos acesso, nós precisamos cumprir algo que é circunstancial, um protocolo,
como requisitos, regras, diretrizes exigidas ou impostas. Quando assim fazemos, as portas nos são abertas para levarmos a palavra absoluta, a verdade imutável. Mas muitas vezes nós temos que cumprir um protocolo, senão nós não temos acesso. Vocês estão entendendo? Então existe a verdade absoluta e a circunstancial. A circunstancial é só por uma circunstância, por um momento, por uma situação, por causa de um costume, nada mais. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, é absoluto, é para a nossa vida, para a nossa vivência, para que Deus nos abençoe, né? Passamos pelo que é circunstancial para apresentarmos o absoluto, o imutável. Interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 9, de 20 a 23, olha aqui, 1 Coríntios capítulo 9, depois que o apóstolo Paulo era religioso, ele era fariseu, ele pregava a lei, ele defendia a lei, e agora, depois que ele teve uma experiência com Jesus, através das boas novas do Evangelho, olha o que ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, do versículo 20 ao 23. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 20 ao 23, ele fala assim: eu procedi para com os judeus, preste atenção nisso aqui, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Antes ele estava, agora não. Ao versículo 21, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Porque as pessoas olhavam para a lei. Se tem lei, nós temos que obedecer ou então fazer escondido. Se não tem lei, vamos fazer do jeito que queremos. Não. Com lei ou sem lei, nós vamos fazer o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. E quando nós temos Deus, nós não prejudicamos ninguém, nós procuramos fazer o nosso melhor em tudo e para todos, em todos os lugares. Vocês estão entendendo? Eu não preciso de lei para eu viver bem e para eu viver corretamente, não é? Mas por causa disso, não é que eu não tenha lei. Existe a lei, mas ela não tem influência na minha vida porque agora eu estou debaixo da lei de Cristo, que é a lei da graça, de um evangelho de amor. Aquela pessoa que ama não vai prejudicar ninguém. Então nós vamos fazer o melhor, não é? Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Deixa eu ver aqui até onde. Até o versículo de número 23. Perdão, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vocês estão entendendo? Então, quando nós temos Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que veio nos salvar, nos curar, nos libertar, derramar o seu sangue por nós para a purificação dos nossos pecados, então nós agora vivemos em amor. E em amor nós vivemos da melhor maneira possível, não é? Então o apóstolo Paulo, ele procedia com os judeus como se fossem judeus, procedia com os que não foram judeus como se não fosse, para ele ganhar as pessoas. Não é que ele era leviano e nem se contaminava, não. Mas ele tinha um procedimento para que ele pudesse ter acesso às pessoas sem se contaminar. Como Jesus, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Eu espero que você esteja entendendo. Por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, olha aqui que coisa interessante. Paulo, quando conhece Timóteo, ele resolve levar Timóteo com ele para que fosse pregar, não é? As outras pessoas, as outras culturas, não é? Então, aqui no capítulo de número 16, de 1 a 5, fala assim, 16, de 1 a 5, perdão. Chegou também a Derbe,
e a Listra. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas que o pai era grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, porque ele era um bom discípulo, uma pessoa boa para levar com ele, para ajudar a anunciar a palavra. E por isso, por causa das circunstâncias, não por causa da lei, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Ou seja, se o pai era grego, ele não tinha sido circuncidado. E os judeus só deixavam entrar na sinagoga e pregar e ensinar quem fosse judeu e circuncidado. Timóteo era filho de uma judia, mas o pai era grego, então ele não era circuncidado. Então Paulo falou, olha, para que você tenha acesso, vamos passar por um ensino circunstancial. Uma verdade circunstancial. Você precisa ser circuncidado. Vocês estão entendendo? Ao passar pelas cidades, entregaram aos irmãos, olha aqui, versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam Timóteo aos irmãos, para que os observassem, os analisassem e os examinassem, né? E visse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e, de dia em dia, aumentavam o número dos que criam. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, para que Timóteo pudesse acompanhar Paulo, principalmente nas sinagogas e ensinando, ele precisava passar por uma verdade circunstancial, que era da lei de Moisés, que era da lei lá de Levítico e Moisés, lá do Deuteronômio, ser circuncidado. Vocês estão entendendo? Mas apenas porque ele precisava ser aceito e ouvido nas sinagogas e pelos judeus. Deus, quando chamou Abraão, disse para que os homens fossem circuncidados. Porque Deus queria fazer uma aliança com o seu povo. E ele falou para circuncidar a todos os homens, todos os machos. Não é? A circuncisão, a partir daí, principalmente para a religião, quando se tornou religião judaica, tornou-se numa lei perpétua para o povo de Israel. Mas lá em Deuteronômio, no próprio livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, no capítulo 10, versículo 16, Deus fala assim: circuncidai o vosso coração. Por quê? Porque eles circuncidavam o prepúcio, mas eles viviam desobedecendo. Eles circuncidaram apenas porque era lei. Mas eles precisavam fazer uma aliança, não era com o prepúcio do seu membro genital masculino, não. Era com o seu coração. Não adianta nós fazermos um monte de sacrifícios se o nosso coração não está em aliança com Deus. Então, no próprio livro de Deuteronômio, lá no último capítulo, no último livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, ele fala: circuncidai o vosso coração. Porque não adianta circuncidar o prepúcio se não circuncidar o coração. Não adianta fazer uma aliança no órgão genital se não faz no coração, na alma, na mente, no espírito. Jeremias, quando pregou no período em que o povo de Israel estava em plena desobediência a Deus, ele fala também no capítulo 4, versículo 4, circuncidai o vosso coração. Para de ficar criando leis, para de ficar obedecendo leis circunstanciais, se vocês não obedecem à lei absoluta do amor de Deus, da palavra de Deus, de uma aliança com Deus. Aí, por isso, Paulo, quando se converteu e ele teve uma experiência de novo nascimento, no capítulo 5 de Gálatas, não é? Ele fala assim no capítulo 5 de Gálatas, olha que coisa impressionante o que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, ele fala assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum,
mas a fé que atua pelo amor e não pela lei. Vocês estão entendendo, meus amados? Ah, porque eu faço isso, porque eu jejuo, porque eu guardo isso, porque eu guardo aquilo, mas fala mal dos outros, não respeita o pastor, não respeita ninguém, não teme a Deus, só vive de leis, 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 mas em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Mas viver em amor na presença de Deus. E ainda escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo 12 e 15, ele fala assim, olha aqui que coisa impressionante. Ele fala assim, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eram circuncidados somente para não serem perseguidos, para não serem chamados de cristãos e serem perseguidos. Então eles circuncidavam somente por isso, não porque era uma aliança com Deus. Aí no versículo de número, nesse capítulo 6, versículo de número 15, ele fala assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Eu espero que vocês estejam entendendo. Não é mesmo? Muitas vezes nós fazemos um monte de coisas e eu ouço muito isso. Eu sou dizimista e eu sou dizimista. E porque eu sou dizimista, por que está acontecendo isso? Porque não é ser dizimista, não. Porque Deus ama, não é quem dá com pretextos e esperando receber coisas, não. Deus ama quem dá com alegria e com amor. É diferente. Deus olha a nossa motivação, o nosso coração. Às vezes você está dando dinheiro, você está dando sua oferta, mas lá no seu coração você está reclamando, medindo todo mundo, medindo a igreja, medindo o pastor, medindo tudo. Vocês estão entendendo? Olha, lá em Gálatas, capítulo 3, ainda em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, fala assim, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio, não é alho, não. Aio. Não é? Aio significa de guia, de orientação, de maneira que a lei nos serviu de orientação para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados não pela lei, mas pela fé. Vocês estão entendendo, meus amados? Olha que coisa impressionante. Agora, vocês querem ver uma coisa? Lá em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo 10. Versículo de número 4. Romanos 10, 4. Fala assim. Olha que coisa impressionante. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em Cristo parou. Em Cristo, nós nos concretizamos, nos completamos, somos concluídos e somos decretados filhos de Deus. O fim da lei é Cristo. Chegou em Cristo, acabou a lei. Porque agora você não vai adulterar, não é porque é lei, não. É porque você tem Cristo, porque você ama. E então você é uma pessoa totalmente diferente. Eu espero que estejamos entendendo isso, não é mesmo? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. Lucas, capítulo de número 16. Preste atenção nisso aqui. É muito fácil guardar. 16, 16. Olha, Lucas 16, 16. Está escrito assim. A lei e os profetas. A lei e os profetas vigoraram até João.
Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas duraram, vigoraram, prevaleceram até João Batista. João, o que veio anunciar o caminho do Senhor. Depois disso foi pregado o evangelho, as boas novas, através de Jesus Cristo, porque João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Então a lei durou até Jesus. A lei e os profetas até Jesus. Olha aqui Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 1. Deixa eu ver se é o 1 e 2. 1 e 2. Fala assim. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículos 1 e 2 fala assim: havendo Deus antigamente falado, outrora falado, lá no outros tempos falado, muitas vezes, não foram poucas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A lei e os profetas duraram até João. Antigamente, Deus falava pela lei, pelos profetas, mas agora é através de Cristo, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Eu quero lembrar aqui, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, de 1 a 8, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e eles foram para o monte, e lá houve a transfiguração. Jesus ficou transfigurado. Você leia depois Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8. Estou falando só para nós ganharmos tempo. 17, de 1 a 8. Estava ali Pedro, Tiago e João com Jesus. E apareceu junto a Jesus Moisés e Elias. Moisés, representante das leis, ou da lei. E Elias, representante dos profetas. Nós acabamos de ler que a lei e os profetas duraram até João, e acabou. E havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, de muitas formas, muitas vezes pelos profetas, agora nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. E nós vimos que em Cristo a lei parou. E então, lá no Monte da Transfiguração, capítulo 17 do Evangelho de Mateus, do versículo de número 1 a 8, estava ali no monte Jesus com Pedro, Tiago e João. E aparece ali, junto a Jesus, Moisés, representante da lei, e Elias, representante dos profetas. Então Pedro falou assim: façamos aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Nós ficamos no relento mesmo. E lá no versículo de número 5 do capítulo 17 fala assim: falava Pedro ainda, quando uma nuvem envolveu o lugar e veio uma voz do céu interrompendo o que Pedro estava falando, e fala assim: esse é o meu filho amado, Jesus. A ele ouvi. Ou seja, agora é com ele. Porque a lei e os profetas pararam ali em João. Em Cristo, a lei foi encerrada. Então, aí Deus, Pai, fala assim: esse é o meu filho amado, agora, em quem me comprazo agora, a ele ouvi. Não é mais a Elias nem a Moisés, é a ele. Não é? Agora é Jesus, em Jesus, através de Jesus, por Jesus. Aquele que deu a sua vida por nós, que ele é o Emanuel, o Deus conosco. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e foram pregar,
Eles falam assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora é através de Jesus. A ele ouvi, porque a lei e os profetas foram até João. Agora acabou, agora é através do Filho que Deus está falando, do Evangelho, não é? João 10, 14, 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, religioso nenhum, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque agora a ele ouvi, não é lei nem profeta, é a ele, não é? Ele vem trazer o evangelho, as boas novas para nós. João 10, 9, ele fala assim: eu sou a porta, o lugar certo de entrada. Se alguém entrar por mim, através de mim, será salvo. Entrará, será salvo, sairá e encontrará pastagem, lugar para se realizar e viver. Vocês estão entendendo? Então, Jesus é a porta. Agora é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta. E a lei e os profetas encerraram nele. Agora é ouvir a Jesus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, Jesus Cristo. E ele veio pregar o Evangelho, as boas novas. Então agora é o Evangelho, não é? João capítulo 1, capítulo 10, versículo 1, Jesus fala assim: aquele que não entra pela porta, que é ele, no aprisco das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Toda pessoa que entra no aprisco das ovelhas de outra forma, porque eu penso assim, porque para mim é dessa forma, porque é a minha forma de ver, esse é ladrão e salteador, porque Jesus falou assim: eu sou a porta. Agora é através dele, né? Nós vimos lá que quando Deus chamou Abraão, né, Deus falou com Abraão, começou a bênção através de Abraão, e ele fala: através de você todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso veio até Cristo, não é? Só que aquilo virou só lei, e eles pregavam só lei, só ensinavam lei, e eles não se misturavam, e eles não falavam de Deus para as outras pessoas, eles viviam separados, não é? E aí, por causa de pecarem muitas vezes, eles perderam a sua autoridade e perderam o seu privilégio e de predominar de uma forma poderosa na terra, no ano 601, e aí os gentios dominaram a terra. E eles ficaram apenas como religiosos no meio dos gentios, mas os gentios dominando, não é? O judaísmo virou apenas uma religião, um sistema religioso de leis. Enquanto isso, o paganismo, o sincretismo, dominando no meio dos povos e dos gentios, até Cristo. Quando Cristo veio, aí nasceu a igreja. Nasceu a igreja, aqueles que ouvem e seguem o Evangelho, as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que no meio disso tudo, não é? Com o passar do tempo, por causa da perseguição, houve a dispersão, e então ficou aqueles que eram fiéis ao Evangelho, e aqueles que viraram, por causa de Constantino, né, lá no ano 300 e pouco, viraram os cristãos, a religião do cristianismo, e que nasceu o catolicismo, e tantas religiões e tantas formas de adorar e de crer, não é mesmo? Então nós estamos hoje no tempo da igreja, mas o tempo da igreja hoje, a igreja verdadeira é aquela que segue o Evangelho, as boas novas, o Evangelho. Não são leis, nem profetas, mas são as boas novas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Você quer conhecer os ensinamentos de Jesus? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai conhecer o suficiente para que você possa ser igreja e povo de Deus e família de Deus, não é? Então, hoje nós temos a igreja de Cristo, que é a que segue o Evangelho, mas nós temos as religiões, não é? Misturadas com paganismo, com sincretismos, com misticismo, com sistemas eclesiásticos, com doutrinas, dogmas, leis e denominações diferentes. E temos o grupo apóstata,
os incrédulos, os ateus, não é? Aqueles que esfriaram na fé também. E estamos vivendo um tempo confuso da mistura de doutrinas, da palavra, de ensinos. Interessante que no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 22, versículo 9, Deus fala com o povo de Israel que quando eles fossem para a terra prometida, que eles não misturassem as sementes. Não misture as sementes da sua vinha para que ela não seja danificada, para que ela não seja adulterada, para que ela não seja destruída, deteriorada. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É uma coisa muito impressionante. Isso está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9, não é? A história nos relata, não é, a caminhada da igreja até os nossos dias. Nós temos visto isso, não é? O processo do caminhar da igreja, não é? Das pessoas que se dizem crer em Deus, crer em Jesus. Jesus chegou trazendo o evangelho da salvação, simples, com compaixão, com amor, perdão e restauração e libertação, e não com leis, rituais e regras e sacrifícios, não, mas com compaixão, amor, perdão, restauração, libertação, simples. Quem realmente conheceu Jesus e se entregou a Ele, passou a viver o Evangelho, as boas novas de Jesus, uma nova vida, nasceu de novo. Olha que coisa impressionante. O apóstolo Paulo, quando nas suas viagens missionárias, quando ele esteve na Bereia, não vou falar das viagens porque foram muitas, quando ele chegou na Bereia, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 17, de 10 a 15, que os bereanos eles eram mais nobres, eles eram mais sensatos, eles observavam melhor as coisas. E quando Paulo pregava, eles examinavam as escrituras para ver se o que ele estava falando estava certo e comparava com o evangelho que ele pregava. Não é? Então ele via, será que isso aqui está certo? Porque eles não conheciam, estavam ouvindo o evangelho agora. Não é? Mateus 28, 20, Jesus disse para os discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então agora o apóstolo Paulo, ele falava das escrituras, porque ele era judeu, as escrituras eram o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, que é conhecido como a Tanakh, a Bíblia dos judeus. E o Pentateuco é de Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da lei. O apóstolo Paulo, ele falava, ele lia a lei, ele lia os profetas, mas ele anunciava o evangelho. E o povo, os bereanos, ficavam observando, será que ele está falando verdade mesmo? Será que ele conhece mesmo? Por quê? Porque Jesus havia dito, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele fala aqui em Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é que os profetas ordenaram, não é que o Moisés ordenou. Vocês estão entendendo, meus queridos? Mas é o que Jesus ordenou. A partir disso tudo aí, da igreja, quando a igreja nasceu e veio a perseguição, através de Constantino, do ano 306 a 337, não é? O imperador Constantino, nasceu ali o catolicismo, surgiu o cristianismo, não é? Aconteceu, depois disso tudo, a mistura do evangelho com sincretismo, com paganismo, com misticismo, com muitas coisas. E por causa disso, lá no século XVI surgiu a Reforma Protestante. Eu estou falando isso para nós entendermos. Estou simplificando isso, porque são muitas coisas. Aí lá no século XVI, por causa de tanto paganismo, tanto misticismo, tanto sincretismo, tanta confusão, tantas coisas erradas, não é? Surgiu a Reforma Protestante, né? Como nós sabemos, como nós temos aprendido, a igreja, o povo de Deus, tomou uma posição, não é? E nós vimos lá a época de Lutero, de Wesley, de Calvino, daqueles homens que trabalharam na reforma da igreja, na mudança de tudo, procurando trazer tudo para o evangelho. Mas olha o que aconteceu. Mesmo com toda essa reforma,
mesmo com todo esse avivamento, com todas essas mudanças, não é? A reforma protestante, como sabemos, não é? A partir da reforma protestante, a igreja, o povo de Deus, por causa, preste atenção nisso aqui, das diferentes visões teológicas, de interpretações, de entendimentos diferentes, fez com que surgissem, não é? Então, diferentes grupos e denominações religiosas, doutrinas diferentes, cultos diferentes, batismos diferentes, etc. Porque agora começa a pregar teologia interpretada e não o evangelho puro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E não o evangelho puro. Mas quando o homem entra no meio, aí começa a complicar. Porque o meu modo de ver, a minha maneira de interpretar... Eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui. Hoje, temos mais de 10.000 diferentes religiões no mundo, sendo que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um só. São muitos, não. É um só. A situação religiosa no mundo, né? Os que dizem crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus, seguem o evangelho conforme ou de acordo com a visão e interpretação de um líder que deu uma doutrina. Vocês estão entendendo? Através de uma denominação religiosa. Quando as religiões e denominações é que deveriam ser analisadas segundo o evangelho, e não o evangelho analisado segundo as denominações. Vocês estão entendendo, amados? Não, porque você é crente, sim, mas você é batista, metodista, presbiteriano, adventista, católico, espírita, o que você é? Eu sou crente porque eu creio no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por causa de batista, metodista, presbiteriano, nada disso, meus irmãos. Porque eles ficam tentando colocar Deus dentro de uma coisa fechada, quando Deus é eterno. Deus limitado à religião, à denominação, à interpretação, à teologia, e não é. Vocês estão entendendo? Então, o povo começa a analisar o evangelho de acordo com a denominação, de acordo com a interpretação, de acordo com o seu líder. Não, é o contrário. As religiões, as igrejas, as denominações, os povos, os ensinos, as interpretações, as teologias é que precisam ser analisadas segundo o evangelho, e não o contrário. Porque Jesus veio para pregar o evangelho, e não denominações, nem doutrinas diferentes. Eu espero que nós estejamos entendendo, não é? Hoje nós temos, por causa disso, o evangelho segundo o catolicismo, o espiritismo, adventismo, batista, metodista, presbiteriano, testemunho de Jeová, mormons e outros, e tantos, são mais de 10.000 religiões, luterana, pentecostais, tradicionais, renovados, avivados. Milhares de crentes, ao invés de dizerem, eu penso como Cristo, eu penso como o evangelho de Cristo, como a palavra de Cristo, não, a maioria, um grande número diz, eu penso como o Papa. Eu sou da linha do Papa, ou eu sou da linha de Lutero, eu sou da linha de Calvino, eu sou da linha de Wesley, eu sou da linha de Allan Kardec, eu sou da linha disso, daquilo. Não, meus irmãos. Tudo isso está errado. Porque nós devemos seguir Jesus. Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, né? As igrejas, grupos religiosos, denominações como que fala? Denominações, não é? Que precisam ser analisadas e estudadas segundo o Evangelho de Cristo. Vou reler isso aqui. As igrejas, grupos, religiões, denominações que precisam ser analisadas e estudadas segundo o Evangelho de Cristo, e não o Evangelho sendo suas interpretações, segundo as suas interpretações e doutrinas
religiosas. Eu espero que nós estejamos entendendo isso. João 8,32, Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos conhecer a Cristo. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, quem nele crê, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o 19 fala: porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram e amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas Jesus é o caminho, ele é a verdade. E se nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Se nós conhecemos a Cristo, a lei parou ali. Os profetas pararam ali. Agora é o Evangelho, agora é Jesus. Não é? Romanos capítulo 10, versículo 4 fala: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Gálatas 5:1 fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, escravidão religiosa, de doutrinas, de ensinos, de teologias, de interpretações. Vocês estão entendendo, meus amados, né? Leiam depois, quando vocês puderem, o capítulo 14 de Romanos e o capítulo 1 de Gálatas. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque os evangelhos são os ensinamentos de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus é a palavra. Logo, Jesus é o absoluto, não é? Ele é a verdade absoluta. O resto é relativo. Por isso, fiquemos com Jesus. Leia o Evangelho. O Evangelho é que nos liberta, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para nós, as boas novas. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.